Há 3 dúvidas que cercam o ser humano, incomodam o ser humano. 3 dúvidas. Uma referente ao passado, uma referente ao futuro, uma referente ao presente. De onde eu vim? Para onde eu vou? E o que é que eu estou fazendo aqui? Passado, presente e futuro. De onde eu vim? Futuro. Para onde eu vou? E o presente. O que é que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha missão? Os grandes mistérios do mundo, dos grandes mistérios que invadem a mente dos homens, esses são os maiores. Nesse momento em que essa igreja completa 10 anos, esse é o momento de refletir sobre o passado, sobre o futuro e também sobre o presente. E eu coloco a seguinte questão, esse mesmo, eu coloco a seguinte questão: qual é a nossa missão? Quais são os nossos valores? O que é que nós estamos fazendo aqui? Por que existe essa igreja aqui, diante de tantas outras? Há algum motivo? Eu li recentemente um livro de 2 acadêmicos de uma renomada universidade norte-americana, Stanford, fica lá na Califórnia. Eles escreveram um livro chamado Feitas para Durar, onde eles analisam as empresas centenárias, empresas que conseguiram sobreviver a várias crises, crise de 1929, as guerras mundiais, e eles tentam encontrar pontos comuns nessas grandes empresas que sobreviveram mais de 100 anos e com sucesso. E eles chegam a algumas conclusões, e talvez a principal conclusão que eles chegam para a sobrevivência de uma organização, seja ela uma empresa, uma igreja, enfim, uma entidade de qualquer natureza, é a aderência ou apego que as pessoas que estão nessa organização, nessa entidade, têm à missão da organização. Se vocês forem na internet e entrarem em sites de várias empresas, provavelmente vai ter um link assim: quem somos? Não é assim? Tem? Vocês já entraram? Não tem? Quem somos? Clique ali. E aí vai aparecer um pouco da história da empresa. Se for uma empresa séria, uma empresa grande, em geral as empresas grandes e sérias todas têm, você vai ver um link assim do lado escrito assim: missão e valores. Porque todos sabemos que nenhuma empresa, nenhuma organização, nenhum projeto vai adiante sem ter uma missão. E essa missão que é a causa da existência, a razão da existência dessa entidade. Nossa igreja existe há 10 anos e ela tem uma razão para existir. E há aproximadamente 5 anos nós discutimos com alguns irmãos que estavam aqui na época e nós redigimos, colocamos no papel, colocamos por escrito qual é a missão da nossa igreja e quais são os valores. E o sucesso da nossa igreja vai depender da adesão que aqueles que fizerem parte aqui vão ter na missão e dos valores. Se nós tivermos sempre em mente, qual é a nossa missão, qual é o objetivo da nossa existência, e trabalharmos em função disso, essa igreja vai continuar na linha das organizações de sucesso. E nós vamos ter um sucesso não é material, como tem as empresas por aí, mas sucesso sobretudo espiritual. A missão da nossa igreja é restaurar a fé no único Deus verdadeiro e os princípios exemplificados na vida e ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma frase pequena, mas de conteúdo bem amplo. O verbo principal desta frase qual é? Restaurar. Restaurar. Esse é o verbo principal. Restaurar significa o quê? Alguma coisa que existia, não existe mais, ou existe, mas está danificada, está degenerada e precisa de uma restauração. E são 2 essas coisas. Primeiro, é a fé no único Deus verdadeiro. E a segunda
os princípios que foram exemplificados por Jesus. Todos os princípios, aí é uma gama muito grande. Esta restauração, como missão de nossa igreja, pode vir à mente de cada um dos irmãos como sinônimo de pregação do Evangelho. E não é errado, está correto. Restaurar a fé e os princípios tem a ver com a pregação, porque quando eu prego, divulgo a mensagem do Senhor, eu estou de certa forma restaurando a fé que o mundo perdeu. Existe sim, dentro desse verbo restaurar, essa dimensão de pregação do Evangelho. Mas antes disso, neste verbo restaurar, existe uma outra dimensão, que é a dimensão da restauração da fé e dos princípios de Jesus dentro do coração de cada um de nós. Isso vem antes da pregação. Nós cantamos um hino há pouco que fala assim, né? Vem restaurar tua presença outra vez. Talvez você esteja aqui nessa casa de culto, né? Ou você que está assistindo pela internet, no seu computador, já teve um momento de apego com Deus maior do que está tendo hoje. E necessita, portanto, de uma restauração. Essa é a missão da nossa igreja: ajudar pessoas que desejam se reconciliar com Deus, se unir novamente a Deus. Pessoas que no passado sentiram a alegria da presença de Deus, mas hoje, por motivos dos mais variados, perderam esse calor. E aí está a missão da nossa igreja: restaurar a fé, os princípios, restaurar a presença de Deus, primeiramente no nosso coração e depois no mundo também, com a pregação do Evangelho. Esse é o nosso objetivo, essa é a razão da nossa existência. Se não fosse por isso, podemos fechar a porta e cada um para o seu lado, e não precisa existir mais a igreja se isso for esquecido. Ok? Vamos para os valores. Eu elenquei 9 valores e pretendo falar 2 minutos sobre cada um. Isso vai dar 18 minutos, se minha matemática não estiver muito errada. O primeiro grande princípio é o amor. Pode parecer um lugar comum falar em amor, mas o amor é o valor da nossa igreja que sustenta todos os demais. Eu coloquei ali que o valor é o combustível que motiva o ministério. O que significa isso? Tudo que nós fazemos aqui tem uma motivação. Toda a ação do ser humano é motivada por alguma coisa, né? Se algumas pessoas daqui a pouco, ao sentir o cheiro da comida, né, saírem e deixarem o pregador falando sozinho, estão motivados pela fome. A fome física está maior que a espiritual. Essa é a motivação. A motivação para tudo que fazemos aqui, para o que cantamos, para o que oramos, e para o que louvamos e pregamos, para virmos aqui e visitarmos, deve ser o quê? O amor. Esse é o principal mandamento. São João 13,34 diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Como? Como o próximo? Não, como eu vos amei. O amor é um requisito sempre crescente. Para os judeus, a ordem de Deus era: ame ao próximo como a ti mesmo. Esse era o mandamento. Jesus veio com um novo mandamento. O principal mandamento de Cristo e novo mandamento é que nos amemos uns aos outros assim como Ele nos amou. Isso é um desafio muito maior, porque amar o outro como Jesus me amou é praticamente impossível. Esse é um grande desafio. Aqui vocês sabem muito bem que nós não dizemos que somos a igreja verdadeira. Isso não. Porque a igreja verdadeira não é uma organização juridicamente instituída, de acordo com as leis do país, ou uma organização que tem um conjunto de doutrinas considerado do ponto de vista lógico, formal, como verdadeiro. Mas o que identifica quem é realmente servo de Deus e que pertence ao povo de Deus é o amor. São João 13,35, o que diz ali? Nisto conhecerão que sois os meus discípulos.
Qual é o critério identificador? Qual é a característica que identifica os verdadeiros discípulos? Que vos ameis uns aos outros. Como é que eu sei que alguém é discípulo de Jesus, pertence ao povo de Deus? É o amor. É o amor. Não é pertencer a uma organização religiosa ou ter determinada doutrina. É o amor. Adoração e louvor. Esse é um outro valor, é um outro fundamento da nossa igreja. Nós louvamos a Deus porque acreditamos que esse é um aspecto fundamental da religião. Louvamos a Deus não apenas por tudo que Ele fez, mas por tudo que Ele é. Nosso Deus é amor, nosso Deus é misericórdia, nosso Deus é poder, nosso Deus é. Ele é e ponto final. Verbo intransitivo. Nosso Deus é tudo. E quando eu coloco no meu coração o sentimento da grandeza de Deus, da sua perfeição, do seu amor, minha boca não consegue ficar fechada. Eu tenho que louvar. Eu louvo a Deus. O louvor não é um exercício mecânico, formal, uma atividade apenas artística da igreja. O louvor é a expressão, o louvor verdadeiro, é a expressão de um coração cheio de gratidão, de um coração cheio de reconhecimento do amor de Deus, de tudo que Ele tem dado de bom para nós. Vocês podem perceber que nós oramos sempre aqui ajoelhados. Isso é uma manifestação externa apenas do nosso reconhecimento da grandeza de Deus. E por ser uma manifestação externa, ela não é mais importante do que aquilo que vai no interior. Quando eu me ajoelho para orar, às vezes 3, 4, 5 ou mais vezes, todos os sábados aqui, em outras ocasiões de culto, isso expressa a minha submissão ao meu Deus, que é todo poderoso. Isso é parte do louvor, isso é parte da adoração. Vamos para o próximo slide, por gentileza. As Escrituras Sagradas. Deus manifesta a sua vontade através da sua palavra. A Bíblia é a manifestação em linguagem humana e, portanto, linguagem imperfeita, de algo que é totalmente perfeito e sublime, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não é apenas algo que tem poder, ela traz também inspiração. É através da palavra de Deus que o universo e todas as coisas foram criadas. É através da palavra de Deus, seu Filho, o Verbo de Deus, que esse mundo foi salvo. Portanto, as Escrituras Sagradas, como uma representação em linguagem humana da palavra de Deus, é a nossa única regra de fé e prática. Esse é um dos nossos valores. E a recomendação aos cristãos está em 2 Timóteo 2,15. Alguém encontrou? Por favor. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É verdade. Cada um de nós deveria tomar tempo diariamente para estudar a palavra de Deus e estimular o estudo na igreja também. Próximo slide, por gentileza. Um valor muito importante, e nesse ponto nossa igreja se distingue, se diferencia de muitas outras. A igualdade entre os membros. Todos os membros da igreja são iguais. Não existem castas, não existem níveis. O propósito original de Deus para o Israel antigo está ali em Êxodo 19:6, um pouco antes de Deus dar os 10 mandamentos para Israel. O propósito de Deus era que aquele povo fosse um reino de... Leiam para mim, Êxodo 19:6. E vós sereis para mim reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Muito bem, Deus está falando aos filhos de Israel através de Moisés. Vocês são reino sacerdotal. O que significa isso? Que todo o povo deveria ser um sacerdote. Foi assim que aconteceu na prática? O propósito de Deus foi frustrado por conta da apostasia no momento em que aquele povo se ajoelhou e adorou o bezerro de ouro. E por conta daquela apostasia, Deus separou apenas uma tribo
a dos levitas, para que o representasse diante do povo. E os levitas, de lá saíram os sacerdotes. Este não era o objetivo original de Deus, que dentro do seu povo houvesse os sacerdotes em cima e o povo embaixo. Não era o propósito original. Antes da apostasia é que todos fossem sacerdotes. E Cristo veio restaurar esse propósito original de Deus, quando Ele instituiu um ministério sacerdotal para a sua igreja, para a igreja cristã, diferente daquele vigente no Velho Testamento. O ministério que Cristo veio inaugurar ou restaurar foi um ministério sacerdotal em que todos os crentes são sacerdotes. Cada um de vocês aqui é um pastor da igreja. Por isso que a nossa igreja não tem um pastor. Por isso que aqui não se fala de clero. E já há muito tempo não se fala de leigo. No começo falava, né? Ministério leigo, quem lembra? Né? Mas nós não somos leigos, não somos sacerdotes. É o que a Bíblia diz. Cada um de nós é um sacerdote, com as vantagens e responsabilidades que estão envolvidas nesta obra, neste cargo, nesta responsabilidade. Não somos leigos. 1 Pedro 2,9 diz que nós somos sacerdócio real, raça santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vamos para o próximo slide? Lembre-se sempre disso. Isso é uma coisa que você não encontra em todas as igrejas. Igualdade absoluta. Espírito voluntário. Você pode perguntar, mas se nessa igreja não tem um pastor, se todos são pastores, como é que funciona? Nossa igreja não funcionaria se não houvesse no coração de cada irmão o espírito voluntário. A base dessa obra, a base da nossa missão está no espírito voluntário, semelhante ao de Cristo. Se lembra da missão? A missão que nós lemos no primeiro slide? Restaurar a fé no único Deus verdadeiro e restaurar também os princípios exemplificados na vida e ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Um princípio que foi exemplificado na vida e ministério do nosso Senhor Jesus Cristo foi o espírito voluntário. Cristo não trabalhava para obter recompensa material. As raposas tinham seus covis e as aves tinham seus ninhos, mas o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. O espírito de Cristo é muito diferente do espírito de boa parte dos pastores atuais em diversas denominações, sem querer julgar ninguém, entendendo que há muitas denominações que têm pastores valorosos, pessoas que se dedicam de maneira completa à obra de Deus, mas sabemos também que há muitos que gostam apenas da lã das ovelhas. E Cristo abria mão de toda a recompensa material para poder ver o trabalho, o resultado, o fruto do seu trabalho e ficar feliz, satisfeito, como profetizou o profeta Isaías, em Isaías 53. Nosso sistema, um sistema de trabalho voluntário, é uma reprovação constante a determinadas denominações religiosas que têm um viés, uma tendência capitalista. E quando eu falo capitalista, vocês já sabem onde eu estou querendo chegar. Dizem que são organizações sem fins lucrativos, mas na prática não é bem assim. Aqui não. Né? Aqui nós não temos nenhum líder remunerado. Ninguém recebe salário aqui. Vocês viram várias pessoas falando aqui. O irmão Nelsinho fez a missão, o irmão William também participou, Mário. Algum de vocês recebe salário da igreja? Ninguém. Como Jesus não recebia também. Às vezes recebia alguma ajuda para uma sobrevivência, mas como cada um de nós tem a sua atividade profissional, não há necessidade disso. Não? O espírito voluntário também é demonstrado em nossa igreja através das ofertas, sem obrigação, sem nenhum tipo de constrangimento. As ofertas são dadas, podem ser dadas à frente num envelope fechado, sem nome. Portanto, não sabemos quem doou R$100, quem doou R$1. Ou quem não doou, não sabemos. E a pessoa não vai ser nem perseguida e nem privilegiada, como em alguns lugares,
ter dado mais ou ter dado menos, porque nós não sabemos quem dá. Isso é algo do foro íntimo, né? Isso pode cair um pouco a arrecadação? Eu acredito que sim, porque quando a pessoa diz que doou, aumenta um pouco, mas nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo é restaurar os princípios exemplificados na vida de Cristo, e o trabalho voluntário é um deles. Vamos adiante. Inclusivismo. Prestem bastante atenção nesse ponto. Esse é um valor que pode ser uma novidade para muitos, né? Para entender o inclusivismo, o valor do inclusivismo, é importante dizer o que é o oposto do inclusivismo, o que é o contrário do inclusivismo. O contrário do inclusivismo é o exclusivismo. O que é isso? Exclusivismo. Algumas denominações religiosas, elas são exclusivistas. O que significa isso? Elas creem que elas são a única igreja verdadeira. São as legítimas representantes de Deus na terra. Fora daquela igreja, não existe mais ninguém certo. Se existem pessoas sinceras fora, elas devem se converter e vir para a igreja, e aí sim passarão a ser parte do povo de Deus. Nós não temos essa característica. Não somos exclusivistas. Um exclusivista, ele é identificado por algumas características. É muito fácil identificar uma igreja exclusivista. Numa igreja exclusivista, em geral, as pessoas têm um orgulho muito grande de pertencer àquela denominação. Ah, eu sou de tal igreja, eu sou assim. E também é muito comum nessas igrejas usarem termos pejorativos para se referir a outras denominações, né? Usam termo, são as pessoas afastadas, são os dissidentes, ou são filhos de Babilônia, ou é isso, é aquilo. Graças a Deus está tendo uma evolução no mundo cristão, de maneira que cada vez mais as denominações religiosas estão percebendo que não há mais espaço para o exclusivismo, porque a obra de Cristo, o seu ministério, os seus princípios foram inclusivistas. Cristo foi contra o monopólio da religião. Quando os discípulos chegaram a Jesus e falaram: Senhor, há pessoas ali pregando em teu nome, só quer que a gente vai lá para impedi-los? Não são dos nossos, não é do nosso time, não é da nossa igreja, não foi batizado aqui, e estão usando esse nome do Senhor. O que Jesus respondeu? Está ali, Marcos 9, 38 e 39. Marcos 9, está aqui. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós o proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: Não o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Amém. Amém. Quais são as formas práticas de repudiar de nossa igreja esse exclusivismo que foi exemplificado nesse episódio? Eu anotei 3 aqui. Primeiro, reconhecer todos os outros crentes, independentemente de sua denominação, como nossos irmãos em Cristo. Talvez ele esteja certo em algum ponto que eu estou errado. Talvez ele já teve luz numa determinada área e eu ainda estou na ignorância. Pode ser o contrário também. Isso também é fruto da humildade. Segundo ponto, lidando de forma inclusiva com os que erram. O que é isso? Lidar de forma inclusiva com os que erram. Em muitas denominações religiosas, quando algum membro da igreja comete algum erro que se torna público, a igreja faz o quê? Exclui. Olha a palavra exclui, vem de exclusivismo. Esse não foi o método de Jesus. Vocês se lembram, isso está ali em São João 21,15, quando Pedro negou Jesus, quantas vezes? 3 vezes. E lá em São João 21, depois daquela pesca miraculosa, o Senhor Jesus chega para Pedro e faz uma pergunta para ele. Qual é essa pergunta? Tu me amas? Acho que esse é um dos textos mais lindos da Bíblia. Pedro negou Jesus 3 vezes, no momento em que Jesus mais precisava do apoio. Mas Jesus foi falar com Pedro e perguntou para Pedro: Pedro, você me ama? Perguntou 3 vezes. Por que Jesus perguntou 3 vezes?
Talvez porque tenha negado 3 vezes. E qual foi a resposta de Pedro? Sim, eu te amo. Na última vez, sim, tu sabes que eu te amo. E Jesus fala uma frase, após cada um desses 3 sim. Jesus fala uma frase qualquer. Apacenta minhas ovelhas, apacenta meus cordeirinhos. Olha a disciplina eclesiástica que Jesus dá para um membro que publicamente ali negou o nome de Jesus. Olha, excluiu Pedro? Não, deu trabalho para Pedro. Se algum irmão na igreja erra, dá um trabalho para ele. Vem cá, meu irmão, você errou? Vamos fazer uma visita missionária? Você errou, sabe tocar violão? Vem cá, vamos visitar um asilo, vamos trabalhar, vamos incluir. Esse é o inclusivismo. Cidadão erra, independentemente do erro. A igreja faz o quê? Põe na geladeira. Não pode nem cantar, não pode vir, não pode falar, não, fica lá. Outra maneira de expressar o inclusivismo, valor importante esse, envolvendo não batizados em atividades da igreja, envolvendo até pessoas de outras denominações, um irmão que é batista, um irmão que é da Assembleia de Deus, um irmão que é da Igreja Adventista do Sétimo Dia, é sempre bem-vindo para vir cantar aqui, eventualmente até para pregar. A igreja está aberta, são nossos irmãos. Não basta falar, todos são meus irmãos, mas na hora de pegar o microfone e cantar, não pode aqui, porque aqui a igreja só tem batizado. Que irmão que é esse? Não é. Então aqui, os nossos irmãos batistas são nossos irmãos também. Os irmãos da Assembleia são nossos irmãos também. Os irmãos católicos também. Os presbiterianos também. Se quiserem vir cantar aqui, abrir a boca para louvar o Senhor, louvado seja Deus. Eu queria ter, hoje aqui, 30, 40 pessoas não batizadas ou de outras denominações aqui, montando um coral para louvar a Deus aqui. Esse é inclusivismo, um valor da nossa igreja que nós não podemos perder. E se nós perdermos esse valor, nós vamos nos tornar como qualquer outra igreja. Podemos até sobreviver mais 10 anos, mais 20, mais 30, mais 100, mas isso é uma igreja que não sobrevive porque existe. Aí, porta aberta, as pessoas... Mas se não tem esses valores, de que vale? A missão se perde. Por favor, próximo, penúltimo item para encerrarmos. Discipulado, esse é um ponto importante. Cristo nos chamou para sermos discípulos. Ele disse: vinde a mim e aprendei. Cristo nos chama para quê? Para aprender. Vinde a mim e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O chamado que Cristo nos faz é para sermos discípulos. Não devemos cair na tentação de nos colocarmos e nos posicionarmos como mestres. Olha, vem na minha igreja, CBA, que lá você vai aprender, viu? Vai aprender um monte de coisas, estudos profundos, e vai também... Nós todos somos alunos da mesma escola. Há questões que aqui na nossa igreja também nós não temos luz, somos ignorantes em muitas coisas também, estamos aprendendo juntos, sem orgulho, sem essa coisa, eu sou mestre, eu sou doutor, eu sou não sei o quê. Aqui não, somos todos alunos, e é uma escola que nós nunca vamos nos formar, vamos estar sempre aprendendo, né? Quanto mais estudamos, mais nós sabemos que nós sabemos bem pouco. Entenderam essa? Quanto mais nós estudamos a Bíblia, mais nós sabemos que não sabemos nada, ou que sabemos bem pouco. Espírito sempre de aluno, é isso que nós devemos ter aqui. O último valor, na verdade o penúltimo, né? Integridade nos relacionamentos. Todos os nossos irmãos devem ter consciência de que, como sacerdotes, como pastores, devem ser íntegros com Deus, em primeiro lugar, com sua família, com sua esposa, com seus filhos e com os irmãos na fé. A integridade nos relacionamentos, tanto vertical com Deus como horizontal, é fundamental em nossa igreja. Não há espaço aqui para mentira, para falsidade, para falta de transparência, né? Todos os aspectos da vida devem ser caracterizados pela integridade. Do ponto de vista da administração da igreja, e agora detalhando, aplicando esse valor da integridade na administração, é importante lembrar aqui
que todas as igrejas que levam o nome da ICBA, em qualquer comunidade, devem ter transparência, principalmente nas questões financeiras. O mundo cobra isso da gente, tá certo? Participação de todos nas decisões administrativas, não permitir que apenas um ou dois líderes mais influentes ou mais eloquentes tomem a decisão em nome da igreja, mas levar todos à participação. Isso é integridade, isso é respeitar a igualdade que nós falamos há 2 slides atrás, tá certo? Todas as igrejas da ICBA devem manter um relatório mensal, periódico, das entradas, dos valores, tá certo? O que entra, sempre 2 ou mais pessoas contabilizando, registrando, tá certo? Para que qualquer membro que vier pedir transparência tenha ali tudo que entrou, tudo que saiu direitinho, para não pairar suspeita sobre nada, ok? Vamos para o próximo. Esse sim é o último valor. Nós trabalhamos com esse valor. Percebam que todos esses valores que nós falamos até agora, esses 9, eles são universais. O que significa isso? Eles não têm um lugar ou tempo apenas, mas eles valem para qualquer lugar e para qualquer tempo. Valem para qualquer momento. E aqui temos o princípio da independência congregacional. Juridicamente, nossas congregações da ICBA são independentes do ponto de vista jurídico-administrativo. Okay? Mas existem alguns pontos, em alguns itens. A nossa igreja tem uma interdependência, não é independência. Porque independente, cá entre nós, hein? Nenhum de nós é. Nós tivemos essa semana aqui 2 irmãos, completaram 18 anos, Danilo e a Daniela. Independência agora, hein? Código Civil já dá um atributo, ele deixa de ser um relativamente incapaz para ser absolutamente capaz, responsável, independente. Ele é independente? Não, depende do pai dele. Eupídio, mas o Eupídio é independente? Também não, nenhum de nós é independente. Eu dependo das pessoas, eu dependo da minha esposa depende de mim. Eu dependo até da minha filha de 5 meses, dependo dela. Se eu chegar em casa, ela não estiver lá, eu vou ficar doidinho. Dependo dela. Essa ideia de independência, deixa para lá. Somos interdependentes. O que é interdependência? Um depende do outro. Então, nas ICBAs, nós temos essa interdependência. No aspecto financeiro, temos. Uma igreja maior, que tem mais condição, tem o dever de ajudar a menor nos seus projetos missionários. Do ponto de vista doutrinário, também existe uma interdependência. Todas as comunidades devem se esforçar ao máximo para manter a unidade doutrinária, tendo sempre em mente o princípio da revelação progressiva, que amanhã pode ser que a gente chegue numa conclusão diferente, avance um pouco mais no conhecimento que nós temos. Na questão organizacional também existe uma interdependência, né? Talvez se esforçar para ter uma unidade nos procedimentos, como eu acabei de falar, por exemplo, uma transparência financeira, né? A maneira como organizamos nossas programações, e também interdependência no ponto de vista de recursos humanos. É importante que as congregações da ICBA também se ajudem mutuamente, enviando representantes, visitando umas às outras, para assim consolidarem os seus laços fraternais. Eu creio que essa foi uma exposição bem breve, bem sucinta, daqueles que são os valores sobre os quais a nossa igreja tem sido construída. Não que nós aqui hoje, em nossa situação, estejamos 100% em todos eles. Pelo contrário, estamos lutando para perseguir esses valores. São valores bíblicos, são valores colocados por Deus. E o nosso sucesso espiritual depende deles. Eu gostaria de encerrar com o último slide, um verso muito, muito bonito, está em Pedro. Finalmente, hein? Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos, humildes, não retribuindo mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, porque para isto fostes chamados,
para herdardes uma bênção. Glória a Deus. Deus seja louvado. É uma bênção ter você aqui conosco. Se você já esteve conosco em outros tempos, eu quero colocar de coração o meu convite para que você volte. Continue conosco. Se não conseguir vir todo sábado, todo domingo, venha pelo menos uma vez cada 15 dias, uma vez por mês. Não perca a ligação com essa igreja, porque essa igreja te ama. A sua história faz parte aqui da nossa história, a nossa história faz parte da sua história. É um apelo que eu faço a todos aqueles que um dia já estiveram conosco, mas por algum motivo nos deixaram. E para aqueles que nos visitam, venham mais vezes, tentem se aproximar, e nós vamos ser bons irmãos, bons amigos, e vamos crescer juntos espiritualmente. Que Deus seja louvado, que Deus seja engrandecido por cada um de nós aqui. Amém. Glória a Deus. Amém?